Gostaria de convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias. Nós vamos retomar o nosso estudo a partir de Atos, no capítulo 6. Vamos ler novamente esse trecho, orar ao Senhor, pedindo o auxílio do Santo Espírito para nos conduzir nesse momento. Atos, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, assim diz a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós estamos aqui nessa noite, nós carecemos do Teu auxílio, da Tua graça, nós precisamos do Teu Santo Espírito, da iluminação do Teu Santo Espírito, de esclarecimento da parte do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos nessa noite, nós estamos aqui para cultuar e também para aprender mais da Tua palavra, mais de Ti, ó Deus. Esclarece a nossa compreensão, segundo a Tua palavra, desse ofício tão importante, do diaconato, desse ministério e dessa obra que o Senhor mesmo estabeleceu em Tua igreja. Ajuda-nos a compreender essa vocação, ajuda-nos em nosso meio, despertando corações, despertando mentes para esse serviço, para essa obra. Traz clareza na compreensão, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para o diaconato nas igrejas, em especial em nossa igreja. Ajuda para que cada um de nós aqui, ó Deus, entenda que o chamado do Senhor, não somente para os oficiais da Tua igreja, do Teu povo, é um chamado à mordomia, um chamado ao serviço. Nós precisamos do Teu auxílio. Ilumina, ó Deus, a mente, o coração dos meus irmãos. Ajuda-nos na compreensão da Tua palavra. E eu peço que o Senhor seja conosco, para que esse tempo seja instrutivo, frutífero, e que o Senhor venha se agradar de tudo aquilo que vamos pensar, considerar, falar, que seja para edificação, que seja para salvação, que seja, Deus, para o bem-estar do Teu povo e para a glória do Senhor hoje e sempre. Nós estamos aqui suplicando no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos retornar a esse texto e a partir daqui nós vamos também retornar àquele nosso trabalho de avaliar esse texto. Nós fizemos isso de uma forma um pouco mais corrida na aula passada, no nosso primeiro encontro, e já começamos a desfazer alguns equívocos acerca da figura do diácono, né? Nós temos, todos que passamos por alguma igreja no nosso passado, tivemos que lidar com a figura do diácono, e muitas vezes essa figura é mal compreendida. O ministério, a função, o papel diaconal acaba sendo mal compreendido, e eu trouxe aqui para os irmãos para que a gente pensasse em imagens que viessem à mente quando nós falamos desse termo, desse nome, desse ministério que é o ministério diaconal. E uma incompreensão que muitas vezes nós lidamos é do diácono como essa espécie de fiscal, né? Só vou pedir aos irmãos, quando puderem projetar, se conseguirem, o tempo, porque os irmãos já sabem, né? Pastor, microfone, não dá certo. Se eu não olhar o tempo ali, eu vou entrar na hora do culto. Quando os irmãos puderem, obrigado. Estou até respirando mais aliviado agora aqui. Mas nós temos esse desafio de desfazer algumas imagens. Eu falei do diácono, por exemplo, como fiscal, né? Tem criança correndo, tem barulho lá fora, entrou o bêbado, tem que tirar o bêbado. O que a gente vai fazer? Chama o diácono, chama o diácono, chama o diácono. E nós vemos que nesse texto nós temos uma visão diferente do diaconato.
uma situação que estava acontecendo na igreja. E, como eu alertei para os irmãos, por mais que alguns estudiosos, quando leem esse texto, vão deixar bem claro que aqui não se trata do estabelecimento de um ofício, não é o termo técnico que nós vamos ver lá em 1 Timóteo, por exemplo, de um ofício que a igreja reconheceu e que começou a atuar na igreja. Aqui nós temos o mesmo princípio, o princípio que deu base àquilo que vai acontecer e vai ser estabelecido futuramente. Então vamos para o nosso exercício, irmãos. Eu gostaria de novamente causar aqui um burburinho, né? Temos um pastor conhecido nosso que fala: vou quebrar o protocolo. Então eu vou sempre quebrar o protocolo já não vai existir mais. Duplas ou trios, se ajeite aí com a sua dupla, com o seu trio, dê uma olhada novamente no texto. E eu gostaria de pedir para os irmãos 3 fatos que vêm à mente daquilo que nós já falamos no nosso encontro anterior a respeito do ofício dos diáconos. Tá? Pode fazer uma movimentação santa aí, né? Olha para quem está do seu lado, vai ficar aquele clima meio estranho, se a pessoa não te conhece, mas não tem problema, pode sentar e vamos estudar a palavra de Deus. 3 fatos aí, para as duplas ou trios. E vamos ver que na palavra do Senhor nós temos muitos aspectos aqui que a gente pode ressaltar a partir desse texto, para entender o que os diáconos fazem. O tempo está correndo aqui, eu vou dar 2 minutos, irmãos. Trinta segundos. Vamos lá para o gabarito da prova. Três fatos aí que os irmãos encontraram. Temos muitos pontos que podem ser levantados, mas pelo menos 3. Um de cada vez, para não termos tumulto. Vamos lá, quem achou 3 pontos relevantes, importantes a respeito do diaconato, do ofício dos diáconos, do papel dos diáconos, a partir desse texto, e o contexto geral, podem ir falando aí. Não for voluntariamente, vai ser na dedocracia. Primeiro fato relevante aí que os irmãos encontraram nesse texto, a gente se lembrar, vamos revisar aí. Está acontecendo alguma coisa boa na igreja? O que está acontecendo aí? O crescimento é uma coisa boa.
E esse é um ponto para a gente não perder de vista. O crescimento em si é uma coisa muito boa. Nós vamos chegar hoje, se Deus permitir, no final da lição, nós vamos acompanhar todo o crescimento ao longo do livro de Atos. O crescimento é uma coisa boa. Mas era só coisa boa? Estava acontecendo ali? O que está acontecendo, irmãos? Um princípio de contenda, de divisão acontecendo. No processo de escolha dos diáconos, a igreja tem que se juntar para resolver esse problema, né? Mas era um problema de desunião que, pela graça de Deus, por sabedoria, tornou essa igreja mais forte, né? Mas nós estamos vendo aqui que uma coisa boa está acontecendo, que é o crescimento, mas uma coisa também problemática surge no meio desse crescimento. Outro ponto aí, outro aspecto, irmãos, que os irmãos viram em Atos 6, do 1 ao 7. Podem falar aí, fique à vontade. O que mais surge aí desse texto que é importante para nós a respeito da figura dos diáconos, inclusive? O que os apóstolos vão fazer no meio dessa situação toda? Qual é a solução proposta? Oi? Existe uma reunião, uma convocação da igreja, para que a igreja entenda uma coisa que deve acontecer aqui, tá? E nós vamos ver mais à frente ali que os diáconos, eles são eleitos dentro também de uma escolha de prioridades dos apóstolos. Mas um segundo ponto que acontece é uma convocação. O que mais aí, irmãos? O que vai acontecer nesse texto que é importante? Eu pedi 3 fatos, praticamente eu estou falando, e 3 coisas aí, irmãos, para a gente completar e a gente seguir a nossa análise do texto. O último ponto importante é que a igreja participa disso. O que mais? Podem lembrar aí da nossa conversa, a não ser que os irmãos já esqueceram, eu vou ter que falar tudo de novo aqui, né? Vou aproveitar para usar, vou pegar esse esboço aqui, vou jogar fora, vou pegar o outro de novo. Mais um ponto é isso, importante. As qualificações. Era necessário que houvesse qualificações, né? Não foram pegados aleatoriamente, e isso aconteceu dentro de um processo de eleição, né? Como eu afirmei para os irmãos aí, com respeito se houver algum presbiteriano em nosso meio, mas por isso que eu sou batista, né? A igreja foi convocada, a igreja decidiu, a igreja elegeu, e os apóstolos impuseram as mãos. Mas aqui nós vamos pensar no seguinte, né? O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos vai em direção a isso. Nós somos uma igreja que também tem experimentado revitalização, crescimento, mas os problemas naturalmente também vão chegar, né? E os problemas vêm. E nós vamos ver que no livro de Atos esses problemas eles começam internamente e eles também avançam internamente e depois se manifestam de forma mais intensa externamente. Observem comigo o seguinte aqui, em Atos no capítulo 5. Essa igreja crescia, prosperava, mas em Atos no capítulo 5, a partir do verso 1, nós temos 2 figuras que aparecem ali. Em meio a um momento de grande manifestação da graça de Deus, as pessoas estão ofertando, entregando os seus bens para a igreja, existe um auxílio sendo ofertado para aqueles que estão com dificuldades. Surgem 2 figuras aí. Quem são essas 2 figuras? Atos 5. Ananias e Safira. O que eles fazem, irmãos? Eles mentem, né? Mentem dizendo que estão ofertando tudo aquilo que receberam da venda de um dos seus bens e, na verdade, estão entregando uma parte, e os 2 ali são, de fato, castigados no meio da igreja. E nós vemos que essa dificuldade, essa manifestação de uma dificuldade interna ali, da fidelidade, né? O chamado à fidelidade já vem por meio de Ananias e Safira. Mas aqui nós temos um segundo momento em que, mais uma vez, esse grupo de discípulos se vê ameaçado por uma dificuldade. E a dificuldade que surge é essa dificuldade da distribuição diária. Essa distribuição diária que já estava acontecendo ali no capítulo 5, que dá o contexto para Ananias e Safira, também acaba evoluindo aí para um outro problema, um segundo problema, né? E nós falamos de uma divisão, uma separação que vai existir entre esses 2 grupos. Quais são os 2 grupos aí em Atos 6 que estão disputando, irmãos? Para a gente recapitular. Quais são os grupos de viúvas aí? Viúvas helenistas e as viúvas dos hebreus, né?
Então, para os irmãos relembrarem, a gente está falando de uma disputa que vem de judeus que se converteram, né, ao cristianismo, mas havia um problema não só de dificuldade no trato pessoal, né, mas um problema absolutamente cultural ali. O que acontecia era que os judeus que eram nascidos judeus, que falavam aramaico, eles se consideravam superiores a esses judeus que foram convertidos. Eram judeus de fala grega, nasceram até em outros locais, e eles foram convertidos. E aí surgem esses dois grupos, os judeus dos hebreus, que se converteram ao cristianismo, e os judeus helenistas. E essa distribuição começou a ser problemática, porque o grupo das viúvas dos helenistas estão dizendo, olha, a acusação é exatamente essa, né? Não está havendo igualdade na hora de distribuir. Então é bem provável que elas estejam dizendo, olha, esses judeus que são hebreus, eles têm preferência. As viúvas que são hebreias, elas têm preferência. E aí o texto bíblico vai nos dizer que surge uma murmuração. A palavra ali literalmente é a ideia de um zumbido. Existe um zumbido acontecendo, um tumulto no meio da comunidade. E aí surge essa fissura nesse relacionamento por causa da distribuição diária de recursos. E aí isso tudo é jogado aos pés de quem? Quem que tem que resolver esse grande problema agora? Os apóstolos. Eu quero que os irmãos entendam que isso tudo está sendo lançado para os apóstolos, porque eles eram os responsáveis por isso. Volte comigo ali para Atos, capítulo 4, no verso 35 e o verso 37. Alguém leia para nós? Atos 4, 35 e 37. Então, quem estava fazendo a administração desses recursos? Quem cuidava desses recursos aqui originalmente? Os apóstolos, né? E essa queixa recaiu sobre eles, eles eram os encarregados. É bem provável que não era só uma disputa por alimentos, mas por recurso mesmo. Não só comida era dada, mas dinheiro para sustentar algumas pessoas. E os apóstolos precisam aparecer e resolver esse problema. E os apóstolos, eles vão aparecer aqui, irmãos, mas eles não vão assumir essa demanda diretamente, tá? Uma pergunta aqui que eu faço para os irmãos: será que essa causa não era uma causa tão nobre assim para que eles se empenhassem nisso? Será que essa causa, ela passou de ser... Primeiro foi uma causa muito importante, né, que promoveu ali um processo de união, de entrega de bens, de divisão de bens. Será que nessa situação toda, essa causa tão nobre não deveria ser mantida debaixo da custódia desses apóstolos? E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque aqui nós vemos a palavra de Deus nos mostrando com muita sabedoria que os problemas, eles acontecem normalmente dentro da igreja. E nos momentos de crise, como os apóstolos tiveram que escolher, muitas vezes a igreja vai ser chamada a se posicionar, escolhendo certas prioridades e colocando certas pessoas para trabalhar em situações específicas. E aqui nós vamos ver que esses apóstolos, né, os que foram chamados e comissionados por Cristo para assumir a liderança da igreja, eles não se recusaram a assumir a sua responsabilidade, mas eles entenderam uma questão que era premente, que era muito básica para eles, um ponto que eles não deveriam abandonar. E qual é o argumento dos apóstolos para, inclusive, indicar que houvesse aí uma delegação de responsabilidade? O que eles dizem aí a respeito da diaconia? O que eles vão falar? Observe aí, encontrem no texto rapidinho para mim. O que eles vão falar a respeito da importância de colocar pessoas para fazer isso? O que eles poderiam fazer na contraparte? Observe comigo aí. Pode falar, Silvio. Eles fariam a diaconia do quê? A diaconia da palavra. Então eles reconheceram esse problema, eles entenderam que havia uma disputa por aquilo que era essencial, e eles foram atender as causas dessa reclamação. E o fato é que o verso 7 mostra para nós que aquela solução, ela foi uma solução absolutamente sensata. E aqui, se nós tomarmos os diáconos como modelo para o ministério pastoral, eles fizeram uma escolha muito deliberada
pela fadiga no ministério da palavra. E um ponto interessante para nós considerarmos também, irmãos, é que eles não se apegaram a uma estrutura que já existia antes. Com sabedoria dos altos céus, considerando aquilo que Deus estava chamando eles para resolver naquele momento, eles escolheram homens, ou eles auxiliaram a igreja a se sensibilizar e a eleger esses homens, e o ministério foi modificado, a estrutura foi modificada para atender aquelas demandas. Uma breve recapitulação com os irmãos. Quando nós vimos na semana passada a respeito do termo diaconia, nós vimos que não necessariamente se trata apenas do ministério diaconal, mas como pode ser traduzido esse termo dentro do Novo Testamento? Só para a gente relembrar, inclusive para aqueles que não estavam aqui. Quais são as traduções possíveis desse termo? Diaconizar, seria até um verbo que é usado por Jesus para falar dos seus discípulos. Como nós podemos traduzir esse termo? Alguém lembra aí? Serviço prático, de maneira geral, não o serviço que muitas vezes nós consideramos mais importante dentro do nosso contexto, serviço intelectual, serviços financeiros e serviço de maneira geral. A visão de um servo, dentro do contexto inclusive do Novo Testamento, era algo bastante pejorativo por causa dos gregos, mas nós vemos que esse termo é utilizado inclusive para falar das necessidades dessas pessoas, das viúvas, e também o texto, que vai ser traduzido como ministério da palavra, também pode ser traduzido como diaconato, como diaconizar a palavra. E aqui um ponto interessante, o John Stott ele vai dizer o seguinte, para que a gente tenha isso bem claro, não há nenhuma sugestão de que os apóstolos vissem a obra social como uma obra inferior à obra pastoral, ou considerassem essa obra como pouco digna, mas era uma questão de chamado. Deus queria os apóstolos focados no seu chamado, e Deus convocou homens para atender um chamado muito mais prático e que exigia sabedoria, mas também era um chamado espiritual. Porque isso nós vamos ver exatamente no texto. Esses homens precisavam ser cheios do Espírito Santo, ter boa reputação, cheios do Espírito Santo e também dotados de sabedoria. Então, nós vamos ver aqui que há um início de uma separação, de uma divisão entre duas vocações, que vão ser levadas adiante por meio do pastorado e por meio do diaconato. Mas o verbo que nós enxergamos aqui sendo utilizado para o serviço às mesas e para o serviço à palavra é o mesmo, diaconeu, que é traduzido inclusive como ministério diversas outras vezes ao longo do Novo Testamento. E a partir daqui nós temos esse princípio que vai ser estabelecido em todas as igrejas. Vamos lá para Filipenses capítulo 1, verso 1. Alguém leia para nós, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 1. A partir daquilo que é feito em Atos 6, dentro da igreja do Novo Testamento, a separação entre esses dois ofícios, presbíteros e diáconos, passa a ser reconhecida na igreja cristã. Filipenses 1, quem achou, por favor, leia para nós. O termo bispos aqui é o mesmo que nós entendemos que é utilizado para se referir à figura do pastor. Os pastores, os presbíteros e os diáconos estão sendo saudados por Paulo, e Paulo também se coloca como servo, como diácono junto com eles. 1 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 12. Alguém leia para nós essa passagem.
Amém. Então nós vamos ter estabelecidos aí, a partir desse princípio de Atos 6, aquela divisão clara entre dois ofícios. Quem são os oficiais da igreja? Os presbíteros e os diáconos. E nesse texto, mais claramente, nós vamos ver as qualificações necessárias para esses diáconos. Nós vamos analisar esse texto mais para frente. Hoje nós vamos ainda reafirmar alguns aspectos importantes do papel dos diáconos. Mas aqui nós vamos ver o seguinte: a partir desse ministério da diaconia, do serviço às mesas, nós vamos ver o texto dizendo: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Então era necessário reafirmar o serviço de assistência. E aqui um ponto que nós não devemos perder de vista, né? Para a igreja cristã esse é um ponto muito claro. A evangelização, o anúncio, a proclamação da palavra não irá anular a necessidade de cuidar daqueles, especialmente no meio da igreja, que passam por dificuldades, ou aquilo que a gente chama de ação social. Uma coisa não anula a outra, muito pelo contrário, as duas coisas passaram a ser cuidadas de maneira ainda melhor, porque houve foco da parte dos apóstolos cumprindo o papel daquilo que nós entendemos, o papel que nós entendemos que é dos presbíteros hoje, e esses homens foram servir às mesas. E essa solução que foi dada pelos apóstolos aí, atendeu uma causa mais urgente, mas como nós vemos, essa solução acabou sendo utilizada por toda a igreja a partir daí. E um ponto interessante, como nós falamos, é que há essa escolha por parte da própria igreja. Um aspecto que eu vou levantar aqui também para os irmãos, para que nós consideremos historicamente, é que a igreja muitas vezes vai ocupar, dentro desse espectro, né, da escolha entre a palavra e a escolha entre o serviço àqueles que passam por dificuldade, a ação social, muitas vezes existe um pêndulo que vai de um lado para o outro. Se nós olharmos, por exemplo, aí ao longo da história, no século XVII, surge um movimento chamado pietista, que ele se preocupa extremamente e com zelo com relação à vida de santidade, a preocupação com a palavra, a preocupação com a salvação de almas, a preocupação com questões eternas. Mas o pêndulo foi tão ao extremo que outras questões passaram a ser negligenciadas. No século XX, nós vemos aí o pêndulo indo para o outro lado, né? Vemos alguns adeptos de algumas teologias, nós podemos falar especialmente aí da teologia da libertação, onde pessoas entendem que o grande foco da igreja é simplesmente assistir aquelas pessoas que padecem alguma necessidade corporal e física. Mas quando nós falamos do Novo Testamento de maneira geral, e se você tem dúvidas a respeito disso, medite em 1 Coríntios no capítulo 15, a salvação de Deus, a obra de Deus, ela é para o homem de maneira completa. Deus alcança almas e Deus ampara pessoas de maneira integral. O ministério das mesas que nós estamos vendo sendo estabelecido aqui, ele não substitui o ministério da palavra e nem vice-versa. O ministério da palavra nunca vai dispensar o ministério das mesas, e ambos são ministérios espirituais. Por isso um chamado para os irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles que desejam inclusive se empenhar nessa obra. Não é uma obra menos espiritual. Se fosse o caso, a palavra de Deus não nos diria aqui de forma clara, por ordem dos apóstolos, né? Eles devem ser cheios do Espírito, de sabedoria, devem ter boa fama. E aqui um princípio interessante é da boa fama, inclusive porque eles cuidarão dos recursos, eles deveriam ter boa reputação, reconhecimento de uma boa reputação. Mas nós vemos aqui que servir às mesas não está em um nível inferior ao da oração e do ensino, muito pelo contrário. Existe aí uma ênfase com relação a tarefas específicas, chamados específicos, e aquilo que precisa ser feito, sendo feito agora com esses homens sendo eleitos. E essa decisão dos apóstolos acaba também tendo a aprovação do povo, e da mesma maneira nós vamos ver aí que isso ajuda no avanço da palavra de Deus. Um ponto que eu vou levantar aqui para os irmãos novamente, se nós observarmos essa lista, vamos prestar atenção aí no verso 5, nós falamos ali no final, considerando a pergunta que veio, inclusive da irmã Renata, sobre a questão da idade, né? Qual seria uma idade para estabelecer esses diáconos?
E na resposta, inclusive, eu falei para ela que nós vemos no verso 5 que essa comunidade elegeu alguns homens que iriam atender essa queixa, e eles tinham uma identificação. A queixa vinha de quem? Das viúvas helenistas, de fala grega. E se você observa essa lista aqui, nós vamos ver alguns nomes que dificilmente vão ser nomes que se enquadram totalmente em um perfil judeu-hebreu, ou de hebreus convertidos ao cristianismo. Eu vou levantar pelo menos uma figura aqui para que a gente observe. Nós temos o último nome aí. Quem é Nicolau? Como que ele é descrito? Aí, irmãos, finalzinho do verso. Nicolau é um prosélito da Antioquia. A gente não entende o peso que esse nome tem nessa lista, porque a gente não entende o tamanho dessa discussão e dessa divisão entre os judeus. Mas aqui nós temos a primeira vez alguém que não era um judeu convertido, um grego, alguém que nasceu e depois alcançou a cidadania de israelita, conseguiu essa cidadania judaica, ele se converte ao cristianismo, mas ele nasceu em Antioquia, é alguém de fala grega, abertamente alguém de fala grega. E se você quer ver aqui algumas questões relacionadas a esse ministério, né, dos de fala grega, você vai perceber que esse ministério vai frutificar mais adiante, porque Lucas, que escreveu Atos, ele também era de Antioquia. Então é muito provável que a eleição desses homens visa atender essas dificuldades que estão acontecendo e inclusive matar de uma vez por todas o problema da divisão que estava acontecendo na igreja. E aqui eu volto para uma pergunta para os irmãos, para nós caminharmos para o nosso encerramento e para as nossas questões também. Olhando para esse texto, irmãos, de Atos 6, será que nós conseguimos ver com clareza que o grande desafio dos diáconos era a questão social e de assistência, ou era um problema muito mais profundo? Qual era o grande desafio para esses diáconos aqui, para esses que foram eleitos? Qual era o grande problema que deveria ser tratado? Qual era a grande situação por trás desse problema, inclusive das mesas? Qual era a grande dificuldade que estava acontecendo ali? Era questão social, irmãos? Era a mesa em si que estava com problema? Qual era a grande dificuldade? Falta de unidade. A união estava sendo rompida. E Mark Dever, ele vai dizer o seguinte: por trás desse primeiro propósito em favor das pessoas necessitadas, vemos em Atos 6 um propósito maior em favor do corpo como um todo. Os diáconos trabalham pela unidade do corpo da igreja. Nós observamos esses 7 indivíduos aqui, eles deveriam cuidar de uma distribuição mais igualitária dos alimentos, dos recursos, mas isso era mais importante ainda, porque a negligência física, um problema absolutamente físico, estava causando desunião no corpo. Então nós vamos ver que a passagem ela começa com essa queixa, ela atrai a atenção dos apóstolos, mas eles estão indo além de um problema de caridade, eles queriam impedir que a unidade da igreja fosse quebrada. Isso estava acontecendo por causa de questões étnicas, divisões tradicionais entre os judeus. Mas aqui nós vamos entender que o chamado dos diáconos é o mesmo chamado dos presbíteros. E eu quero que você vá comigo aí para 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 7. 1 Coríntios capítulo 12. Do verso 4 ao verso 7. Alguém leia para nós. 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam edificados.
Verso 12 também, por favor, para encerrar, Júnior. Assim como o corpo é uma só unidade, possui muitos membros, todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo. Então, qual era a finalidade? No final das contas, no encerramento do dia, qual é a finalidade? Inclusive do chamado, dos dons, da capacidade que a igreja reconheceu nesses homens. Era um chamado espiritual, era uma vocação espiritual. O trabalho é servir as mesas, é atender a distribuição, é não permitir que os apóstolos perdessem o foco da proclamação da palavra, mas como nós vemos em todo o Novo Testamento, inclusive Paulo vai dizer isso mais para frente, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, nós vemos que tudo isso visa a edificação da igreja. Tudo deve ser feito para o crescimento, para o fortalecimento, para a edificação. E essa é uma ênfase que nós vamos encontrar inclusive nesse ministério. Os diáconos, como nós pensamos aqui, irmãos, eles não vêm e não são chamados para criar mais problema, para criar tumulto. E uma aplicação muito prática aqui para aqueles que desejam, ou pensam, ou consideram ao menos, essa obra, esse envolvimento, esse serviço. E o Mark Dever vai dizer o seguinte: nós não queremos como diáconos pessoas que estão infelizes com a igreja. É impossível que você seja um bom diácono se você não estiver feliz com a sua igreja e feliz em servir a sua igreja. Os diáconos não podem ser aquelas pessoas que mais reclamam, que mais tumultuam e que mais criam dificuldade com as suas ações, com as suas atitudes. Eles devem ser prudentes no seu falar, eles devem ser pacificadores, não criam divisão, não criam problemas. Uma outra aplicação importante para nós não queremos pessoas despreparadas, mesquinhas, pessoas que são muitas vezes ressentidas de outras pessoas ou que não querem lidar com essa questão que era uma questão social. Pessoas estavam passando uma por cima das outras, dificuldades acontecendo. Nós precisamos de pessoas que assumam, o chamado diaconato, observando que é um chamado de preocupação com a vida da igreja. Não apenas em tomar para si um ministério, em tomar para si uma posição, em dizer, como muitas vezes nós acabamos ouvindo, infelizmente, eu cuido disso, essa área que eu cuido, essa é a minha responsabilidade, praticamente como se fosse um xerife ou um tirano. Muito pelo contrário, é olhar para o todo e enxergar as necessidades particulares, olhar para o todo e pensar na saúde do corpo de Cristo. Não defender as suas próprias causas, mas os diáconos eles vão ajudar a unir a igreja, eles vão criar esse laço de amor e de serviço no meio do povo de Deus. Eles são edificadores. Mas um ponto central para nós encerrarmos aqui é o apoio ao ministério da palavra. Esses indivíduos foram nomeados para apoiar o ministério da palavra. Os apóstolos reconheceram que as necessidades físicas eram legítimas, mas a igreja deveria reconhecer pessoas responsáveis para atender isso. Eles deveriam delegar para esse grupo dentro da igreja. Eles constituem esses servos. Então aqui nós podemos entender também que nós não queremos nomear diáconos que não reconhecem a importância do ministério, da pregação e do ensino, mas pessoas que estão ansiosas em protegê-lo. E mais especificamente, nós queremos que essa solidariedade que nós vemos nesses diáconos, no serviço desses diáconos, faça com que a palavra avance de maneira ainda mais livre. E nós vamos ver que no Novo Testamento, nós temos esse chamado a considerar a vocação dos diáconos. Nós vamos abrir para as perguntas aqui. Eu só vou fazer um pequeno parêntese aqui para finalizar. Os diáconos, como nós vemos, têm um chamado muito específico. É um chamado espiritual, sim. Mas nós vamos perceber ainda mais a capacidade desses homens de serem homens de Deus quando nós vemos mais à frente o próprio Estevão sendo um mártir. E quando você lembrar de Estevão, lembre
do discurso mais longo do Novo Testamento. Não é o discurso de Pedro, não é o discurso de Paulo, é o discurso de Estevão. Não existe outro discurso mais longo registrado. Paulo escreveu cartas, mas discursos registrados a respeito de qualquer outro, não existe um maior do que o de Estevão. E quando nós observamos também Filipe, é provável que Filipe fosse da parte dos judeus hebreus convertidos. Ele vai mais à frente ser um excelente evangelista. Ele vai proclamar a palavra de Deus em Samaria. Nós podemos perceber que ele está sendo incumbido de uma obra absolutamente prática, mas uma obra espiritual, mas isso não anula, nem no caso de Filipe e nem no caso de Estevão, o dom e o chamado para a proclamação do evangelho e para a pregação da palavra. Nós podemos ter diáconos que fazem exatamente isso. São homens que zelam de questões muito práticas, cuidam de questões que vão assistir pessoas que estão passando por dificuldades, mas ainda assim são homens dotados por Deus e chamados por Deus para ministérios que vão além do servir às mesas. Irmãos, dúvidas para nós encerrarmos? Nós conseguiremos talvez atender pouquíssimas coisas aqui. Alguma dúvida, alguma questão que os irmãos tenham? Hoje eu falei um pouquinho mais aí para a gente poder cumprir com um pouquinho mais de cuidado Atos do verso 1 ao verso 7, mas nós vamos tentar fazer mais dinâmicas no nosso próximo encontro, observando essas qualificações que nós já lemos. Alguma dúvida, alguma questão, antes de nós encerrarmos? Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor.